Olá, pessoal. Olha quem está aqui, professor Ângelo Primo, junto com vocês aí para mais uma passagem pelo mundo da lógica, né? Estamos dando continuidade ao estudo das nossas proposições compostas, né? E uma delas extremamente importante, né, que é a condicional, tá certo? Vários aspectos sobre o estudo da condicional. É importante estar em dia, porque ela é usada cada vez mais, né, nas provas, porque ela tem uma variação muito grande aí no caso, tá certo? E lembrando sempre, né, você que está aí no nosso canal, no seu, nosso, né, trabalhando, aproveita, né, dá uma pausa, vai pegar o material, se inscreva se você não está inscrito, se já está inscrito, ative lá o sininho, né, para receber as novidades, tá certo? E se você está inscrito também, deixa o seu like, né, deixa o seu dedinho, o seu joinha aí, para o pessoal saber que é material de primeira qualidade. Não é isso? Tá certo? Vamos lá, então. O que nós vamos trabalhar aí no caso? Estamos no mundo ainda das noções de lógica. E como eu falei, estudando as proposições compostas e, em particular, condicional. Um assunto aí que é top, está aparecendo de montão, chama paralelismo semântico, né? O que vem a ser esse paralelismo semântico, professor, né? Opa, só um minutinho aqui, deixa eu voltar lá para cima. Né? O que vem a ser o paralelismo semântico? Agora sim, né? É, você sabe que a lógica ela tem uma ideia, né, do que ela quer transmitir com as suas operações lógicas, que é isso aí que nós estamos estudando, né? Os conectivos são operações lógicas, e ele busca na língua, né, no nosso caso, língua portuguesa, expressões, palavras que transmitem a mesma ideia. Né? A lógica ela tem já suas palavras, expressões que indicam o tipo de raciocínio que ela está acompanhando. Só que existe, dentro da língua portuguesa, no nosso caso, vamos dizer assim, palavras, expressões que espremem é bom demais, né, professor? Exprimem, né? Faço a expressão aí no caso das ideias. E aí, né, para a lógica, isso aí não faz muita diferença, mas para concurso faz toda a diferença, né? Então, o que o pessoal faz aí é pegar situações da língua portuguesa, né? Então, que transmite a mesma ideia, tem um tal do paralelismo semântico, ideias, né, iguais aí no caso, e você acaba tendo essa dificuldade na prova. Como eu falei, para o dia a dia, para a lógica aí, não faz muita diferença não. Por quê? Porque eles acabam utilizando, né, o clássico de cada um dos conectivos aí, tá certo? Mas em termos de concurso, como eu falo, né, aí faz a diferença. Então o que acontece, né? Qual a ideia que eu devo buscar em termos de dessa situação do condicional, né? O se então é o clássico que a lógica utiliza, né? Então ela transmite a ideia de hipótese e tese, né? Causa e efeito, né? Se aconteceu isso, então é certeza que aconteceu aquilo lá, né? Essa é a ideia, essa relação nessa situação, tá certo? E aí o que acontece, né? Na língua portuguesa você tem a chamada oração subordinativa, né? Em que se indica uma hipótese, uma condição necessária para que um fato seja realizado ou não, né? Então a língua portuguesa tem essa ideia transmitida através de algumas orações subordinativas aí no caso, tá certo? E a ideia é reescrever para a forma do ser então. A língua portuguesa vai te dar uma forma, ela é equivalente, né, em termos semânticos, lá no caso, mesma ideia que o condicional, e a ideia é transmitir, é escrever isso daí. E aí o que acontece? Isso daí é importante saber porque existe uma ordem, né? Então, quando eu tenho lá o CP, então Q, o P e o Q tem nomes, né? E esses nomes indicam posições, isso é importante. Nós temos aí o chamado antecedente, né? O antecedente, ele se encontra, deixa eu pegar minha canetinha aqui no caso, né? Para ele poder escrever bonitinho, né? O antecedente aí, o que ele vai fazer? Ele escreve nessa situação, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um elemento antes do então, e eu tenho um elemento depois do então. Tá certo? Então, esses elementos têm nome. Quem está entre o se e o então é chamado de antecedente. E quem está depois, né, do então,
é o consequente. Então nós temos aí o antecedente e o consequente. E cada um deles tem uma função, indica uma determinada coisa, né? Tem uma função dentro do condicional. Isso aí é importante. Então, dependendo da frase, ela vai indicar, né, o antecedente ou o consequente. E aí você tem que tomar cuidado na montagem da frase. Deu para entender? Porque eu vou pegar uma coisa da língua portuguesa e eu vou ter que entender quem que é o antecedente e o consequente, porque nós queremos montar nessa ordem, né? Antecedente e consequente, a frase. E nem sempre ela já está exatamente nessa ordem. Então nós temos frases que indicam o antecedente e nós temos frases que indicam o consequente. Por isso que é importante, né, você notar isso daí, tá certo? Então, é isso que nós queremos. Nós queremos pegar frases da língua portuguesa, né? Mas eu tenho que entender quem é o antecedente e o consequente para escrever na forma se P, então que. Tudo bem? Esse é o grande problema aí que acaba aparecendo, né? Quem indicou o antecedente, quem está indicando o consequente aí no caso, tá certo? Então, vamos dizer, esse caráter mutável que tem, né, o condicional, porque dentro da língua portuguesa nós temos várias formas de expressá-lo, é que acaba, né, permitindo o paralelismo semântico. Então, a língua portuguesa ela é muito rica, né, em formas de expressar o condicional. Por isso que o pessoal acaba usando essa situação. E o problema é saber quem é o antecedente e quem é o consequente, né, que vai montar o condicional. Porque para nós o que interessa é a forma se P, então que. Legal? Então eu separei para vocês os que indicam, né? Opa, deixa eu subir daqui, dá licença, né? O que indica o antecedente, né? Então, quando aparecem expressões do tipo, né? Quando não vejo Maria, choro. Se não vejo Maria, então choro, né? O quando já indica a situação do nosso antecedente, tá certo? Ou seja, é simplesmente trocar o quando por se então. Né? Sempre que chove, Rita dorme. Se está chovendo, Rita está dormindo, né? Falta aqui. Rita dorme, Rita está dormindo. Caso necessite de dinheiro, me procure. Se estiver necessitando de dinheiro, então me procure. Essas palavras aqui, e expressões, no caso, né? Elas indicam que já está na ordem do antecedente e consequente, né? Então, todo panguá é pigu. Se é panguá, então é pigu. Tá vendo? Já está na ordem. É só trocar o todo, colocar o se então. Somente se, né? João estuda, somente se, Maria está dormindo, né? Se João está estudando, Maria está dormindo. Implica A, implica em B. Se A, então B, né? Condição suficiente. A é condição suficiente para B. Se A, então B, né? Ou seja, já está na ordem. Miguel corre, se João canta, né? Então aí, nesse caso, o se, né, já indica, ó, se João canta, legal? Então, Miguel corre. Quer dizer, o se já indica a ordem que nós temos, né? É a situação. O número é par, logo é divisível por 2, né? O número é par, logo é divisível por 2. Então, se for par, é divisível por 2. Portanto, né, eu vou me mudar da cidade. Portanto, terei que sair do grupo. Se me mudar da cidade, então terei que sair do grupo, né? Fiz uma cirurgia, por isso não irei à aula. Se fizer uma cirurgia, então não irei à aula, tá certo? Quem não chora, não mama. Se não chora, então não mama, tá certo? E aí o que acontece, né? É lógico que você tem que escrever isso daí num tempo, né, que reproduza essa ideia. Então é comum usar o se, né, como sendo uma situação que ocorrerá no futuro, por exemplo, né? O Sebrasp colocou uma questão desse tipo. Ele falou: como não encontramos, né? No caso, veio, então falimos. Aí ele fala assim: e se ele tivesse dito essa frase ontem? Né? Se não encontrarmos um veio, então faliremos, né? Olha só, isso daí ficou bacana, porque ele fala assim: ó, essa frase foi dita hoje. E se ela tivesse dita ontem? Aí seria o se, né? Então, essas frases que eu coloquei aí para você, né, no caso, deixa eu voltar, essas palavras, expressões, elas já indicam a ordem do antecedente e do consequente. Ou seja,
é simplesmente você trocar, né, por ser então e já está na própria ordem. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, opa, tá aqui. Essa questão que foi do Sebrasp, né? Ele fala assim: o governo federal identificou que é função para o crescimento econômico do país a construção de ferrovia ligando determinada região produtora de grãos ao porto mais próximo. Os estudos de demanda mostraram que o empreendimento não é viável economicamente para o setor privado, razão por que o governo decidiu adotar medidas para incentivar o setor privado a investir na construção e operação da ferrovia. Nas reuniões para a escolha da melhor forma de incentivar o setor privado, 2 argumentos que se destacaram são apresentados a seguir. Então, eu coloquei para vocês o P2. Como há necessidade de volumosos investimentos iniciais para a construção da ferrovia e não haverá demanda suficiente por quem usa, né, suficiente por sua utilização nos primeiros anos de operação, a taxa interna de retorno do negócio será baixa. Aí ele diz o quê? A proposição P2 é logicamente equivalente a se há necessidade de volumosos investimentos iniciais para a construção da ferrovia, né? E não haverá demanda suficiente por sua utilização nos primeiros anos, então a taxa interna de retorno, né, do negócio será baixa, tá certo? Então, o que ele está pedindo, né, para a gente fazer no caso? Reescrever essa frase, né, como sendo o condicional. Será que eu posso reescrever como condicional? E aí aquilo lá que eu falei, está naquela lista que indica, né, o como, indica que já está na ordem antecedente e consequente, né? Então, o que significa? Significa que eu vou pegar, né, no lugar do como, eu vou riscar o como, certo? E no lugar dele eu vou escrever se. O como caiu fora, se. Né? Se virou um se, no caso, deve ter o então em alguma região aqui, ó. O então tá aqui, ó. Se, então. Legal? Então, se há necessidade de volumosos investimentos iniciais, até me engasguei com o tamanho da frase, né? Para a construção da ferrovia e não haverá demanda suficiente por sua utilização nos primeiros anos de operação, então a taxa interna de retorno do negócio será baixa. Deu para entender? Então, quando você pega determinadas palavras, determinadas expressões, significa que ela já está escrita, né, na ordem, no caso aí, deixa eu sair do ar de novo, né, já está na ordem. Então, é correto, essa frase que ele passou para nós pode ser reescrita como sendo um condicional. E é importante aí, no caso, você perceber aquilo que eu falei, que determinadas expressões e palavras já te dão o condicional na ordem. Ou seja, já está indicando para nós o antecedente e o consequente. Não precisa mexer em nada. Simplesmente, né, já está nessa situação aí de antecedente e consequente. Deu para entender a ideia? Eu posso transformar, tem um equivalente, mas tem que tomar cuidado com a ordem aí, certo? Por isso que, nesse caso, né, nós temos situações, né, que ela não está na ordem. Por quê? É uma situação que a segunda expressa a ideia, né? Expressa a explicação da ideia iniciada na primeira. Então, o que acontece, né? A forma que explica é a segunda. Então, nós temos uma inversão. Né? Na hora de escrever como condicional, eu tenho que fazer o quê? Inverter. Elas são chamadas de coordenadas explicativas, tá certo? Elas ligam duas situações aonde? No caso, a segunda vai explicar a ideia da primeira. Então tem que tomar cuidado. E nessa situação, tem que inverter, né, a ordem, porque ele está falando primeiro do consequente
para falar depois do antecedente, né? Então, nessa situação, tem algumas palavrinhas que vão mostrar que eu estou explicando o que aconteceu na primeira. Na hora de escrever como condicional, eu tenho que inverter. Quais são essas palavras, expressões, professor? Tá aqui, ó. Deixa eu sair de novo aqui do ar. Né? O pois. Carlos chora, pois Maria está gritando. Então, o Carlos chora é a explicação, né? Porque ele está chorando, porque a Maria está gritando. Então, por que ele está chorando? Porque a Maria está gritando. Se Maria estiver gritando, então Carlos estará chorando. Deu para entender? Ó, tem que inverter a ordem na hora de escrever o condicional. O antecedente é a Maria, o consequente é o Carlos. Se Maria chora, se Maria grita, Carlos chora, né? Calma, o professor só inverteu até. Não, calma, é verdade. O porquê, né? Ela estava comemorando porque foi aprovado. Se ela foi aprovada, então ela está comemorando, tá certo? Quer dizer, essa frase aqui está explicando isso aqui, né? Então, cada frase explica a outra. A princesa tomar sorvete é condição necessária para o rei sorrir, né? Então, se o rei estiver sorrindo, né, então a princesa tomará sorvete, né? Se o rei sorrir, então a princesa tomará sorvete. Não espere por mim, já que estou trabalhando. Mesma coisa. Se estiver trabalhando, não espere por mim. Então, essas frases aqui você tem que tomar cuidado, porque está invertido, né? O antecedente e o consequente. Primeiro eu estou falando do consequente e depois eu estou falando do antecedente. Então, quando você for escrever como sendo se, então, tem que inverter essa ordem. Muito cuidado com esse negócio, né? Por exemplo, aqui, ó, dá uma olhadinha nessa questão. A proposição, os cartões pré-pagos, né, são uma evolução dos cartões tradicionais. Aí ele vai explicar, pois podem ser usados, por exemplo, se é pelo público jovem, né, é equivalente ao quê? Então ela está explicando. Se podem ser usados, por exemplo, pelo público jovem, então os cartões pré-pagos são uma evolução dos cartões o quê? Tradicionais, né? Então olha só o que aconteceu. Ele usou pois, né? Tá certo? Então eles são pois, né? Eles estão explicando. Quer dizer, se acontecer isso, então vai acontecer esse, né? Ou seja, se podem. Então eu estou invertendo. Esse daqui é o consequente do condicional e essa outra frase é o antecedente do condicional. Né? Então, onde está o pois, é um se e inverte. Se, né? No caso, o que acontece? Se podem ser usados, né? Se podem ser usados, ok? Se podem ser usados, por exemplo, né? Você viu? Eu só reescrevo a frase, só que eu ponho na ordem. Por exemplo, né? Pelo público jovem, né? Então, aí vem, os cartões pré-pagos são uma evolução, né, dos cartões tradicionais, tá certo? Então, o que ele falou está correto, né? Então, eu posso, né, inverter. No lugar do pois, né, é como se você tivesse o se, né? Ficaria essa dica aí no caso, né? Se podem, aí você já sabe que está invertindo lá no caso, né? Essa forma, no caso, de reescrever. O que vocês têm que tomar cuidado, que é o que eu estou falando para vocês, é que existem formas que permitem escrever no formato, né, sem então. Só que algumas formas apresentam o antecedente, outras formas apresentam o consequente. Por isso que o condicional ele é extremamente cobrado nas provas aí, tá certo? Por quê, professor? Por causa disso, né? Opa, deixa eu vir para cá. Não, para cá.
Pronto, né? Por causa disso, porque ele é muito confuso, né? Será que ele está falando do antecedente ou do consequente? Então você tem essa listinha que eu te coloquei, né? E você sabe, depois nós vamos fazer exercícios sobre isso daí, porque a gente aprende por exercício, né? Tem que lembrar dessa situação, legal? Por isso que é importante você estar ligado aqui ao canal, né? Porque aí você recebe essas informações, vai treinando no caso. E pode acreditar, viu? Essas transformações do condicional são mais comuns do que a gente possa imaginar aí, ou do que você possa, porque eu já sei o que acontece, né? Como eu estou treinando, fazendo questões, eu já sei. Então fique inscrito aí, né? Desculpa, se inscreva, né? Ative o sininho para receber essas novidades. Quem não está inscrito, faça essa inscrição, deixa o like, joinha aí no caso, tá bom? E aí você já sabe, nós estamos agora também, paralelamente, trabalhando com a segunda fase, que é resolução de questões. E em breve já entraremos na nossa terceira fase. Depois eu volto para falar isso daí, tá bom? Então se divirta, né? Vai brincar lá com o condicional, que você percebeu aí que é extremamente importante e extremamente confuso. Cuidado com isso, tá certo? Ângelo Primo se despedindo. Um abraço.